Capítulo 86 Sentenças. Assim que Zhaotian anunciou que os dois territórios seriam completamente ocupados pelos recém-nomeados Zhao, os corações dos Lin e dos Wolong afundaram ainda mais. Naquele momento, uma pitada de orgulho e arrogância começou a surgir dentro deles. Era inaceitável que os territórios deles fossem ocupados por escravos, que esses mesmos escravos ocupassem e vivessem nas casas deles, que eles se deleitassem e aproveitassem das riquezas e da abundância natural da casa deles. Por esses motivos, alguns Lin e alguns Wolong começaram a pensar sobre como eles iriam, futuramente, acabar com a raça de todas essas pessoas. Eu nunca aceitarei que esses porcos e cães vivam no meu território. Assim que tudo isso acabar e a hora chegar, nós mataremos cada um deles. Um elder da família Wolong pensou. Praticamente todos os Lin e Wolong estavam pensando da mesma forma. Mesmo que Zhaotian tivesse o apoio de tantos opressores e atrozes, a família Zhao era feita de pessoas sem nenhum poder espiritual. Um único sobrevivente que restasse das famílias Lin e Wolong seria capaz de causar um enorme estrago, se atacasse na hora certa. Enquanto todos os Lin e Wolong ainda pensavam em diversos planos de vingança futura, Zhaotian tocou no seu anel de armazenamento e um frasco, repleto de pequenas pílulas azuis, apareceu na mão direita dele. Após isso, ele retirou uma pílula do frasco e falou: Famílias Minggu. Hoje, nós lutamos juntos, como aliados. Contudo, eu não quero que a nossa aliança termine aqui. Zhaotian ergueu a pílula e continuou: Esta é uma pílula formadora de impérios. Assim que a voz de Zhaotian caiu, todos, sejam eles os prisioneiros, os Gu, os Ming e até mesmo Yang Gao e os seus homens, ficaram boquiabertos de espanto. Pílula formadora. De onde aquilo surgiu? Como aquele garoto pode estar segurando uma coisa daquelas? Isso tem que ser falso. Essa pílula é apenas uma lenda. É impossível que algo assim possa existir. Será que é verdade? Isso realmente existe. Esse garoto não é de mentir. Quando o mestre Xiu souber disso, o jovem mestre Zhaotian será o maior protegido dele. Aquela pílula pode mudar tudo. Murmúrios de descrença, confiança, planos futuros e dúvida surgiram por todos os lados. A pílula formadora de impérios era uma medicina espiritual lendária. Como o seu próprio nome já diz, aquele que possuir essa receita e for capaz de produzir muitas dessas pílulas, será capaz de criar um exército digno de um imperador. Ninguém nunca viu uma pílula daquelas, mas por diversas gerações, as histórias sobre um rei que construiu uma força imbatível no plano terrestre, utilizando-se daquela pílula, foi contada como uma lenda. Ver aquela pílula e escutar as afirmações de Zhaotian, causaram um grande rebuliço no salão dos ancestrais. Vocês já devem ter escutado as lendas sobre esta pílula. Elas são reais. Aquele que consumir esta pílula, será capaz de cultivar em ritmo bastante elevado, durante 3 anos inteiros. Também, o corpo dessa pessoa será purificado e se ele tiver um filho durante esses 3 anos, a criança nascerá com um talento inato, altíssimo. Se uma pessoa, que estiver no reino dominador, consumir esta pílula, em 3 anos, desde que ela cultive dedicadamente, todos os dias, esta pessoa alcançará o reino opressor. Aquele que estiver no reino da alma, e cultivar da mesma forma, em 3 anos, será capaz de tocar no reino atroz.
Aquele que estiver no reino opressor será capaz de tocar nos estágios finais do reino atroz. Senhor Agau. Se o Senhor consumir uma destas pílulas, o Senhor será capaz de romper os gargalos do reino atroz. E se tornará um suzerano. Isso tudo, é se vocês utilizarem apenas uma pílula. Zhao Tian explicou calmamente enquanto olhava para cada um dos seus aliados presentes. Nesse momento, até mesmo o calmo e imponente Yan Gao foi tomado pelo nervosismo. Após cultivar por tantos anos, ele tinha chegado a um ponto no qual o seu cultivo havia estagnado. Ele já tinha se conformado e perdido as esperanças de romper os gargalos do reino atroz. Contudo, Zhao Tian acabara de afirmar que se ele consumisse uma daquelas pílulas, ele seria capaz de realizar o sonho de avançar de reino e finalmente chegar no tão sonhado reino suzerano. Enquanto Yan Gao e todos ainda tentavam se recuperar do choque, Zhao Tian continuou. Neste jarro, existem diversas destas pílulas. Para que as nossas famílias estreitem os nossos laços de amizade. Qualquer um de vocês, que se casar com alguém da minha família, que não possui veias espirituais, receberá 2 destas pílulas formadoras de impérios. Assim que Zhao Tian terminou, o salão voltou a ficar inquieto. Os motivos de Zhao Tian eram claros. Ele queria que a sua família, que não possuía veias espirituais, se casasse com membros das famílias Minggu, para que eles fossem capazes de gerar filhos que possuíssem veias espirituais. Além do fato, que essas famílias criariam um laço de sangue, no futuro, a família Zhao teria diversos cultivadores genuinamente pertencentes àquela família. Os detalhes sobre essa distribuição serão explicados mais tarde. Eu apenas quis que vocês tomassem ciência da minha proposta. Zhao Tian encerrou o assunto. Logo após encerrar o assunto sobre as pílulas formadoras de impérios, Zhao Tian olhou para os prisioneiros e falou calmamente. Agora, está na hora de dizer as suas sentenças. Os capatazes foram a mão da crueldade durante anos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem os momentos de alegria que vocês tiveram, pois eles acabarão. Agora, Senhor Agao, arranque as roupas daqueles homens e castre todos. Os órgãos castrados deverão ser enfiados nas bundas deles. Depois, amarre-os nos cavalos e os arraste passando por toda a capital da província, até chegar no interior da Floresta Sombria. Aqueles que chegarem vivos na Floresta Sombria, deverão ter as suas pernas e mãos decepadas e serão largados lá. Zhao Tian parecia um demônio que condenava as pessoas a um determinado inferno. Assim que ele terminou de falar, os capatazes começaram a tremer, se urinar e suplicar por piedade. Os Wolong e os Lin ficaram espantados com a crueldade e a humilhação que aquela sentença carregava. Até mesmo os Gu e os Ming ficaram assustados com a frieza que Zhao Tian proferiu aquela sentença. Irmãos, vamos fazer o que o jovem mestre disse. Yan Gao falou com os seus homens enquanto caminhava na direção dos capatazes. Por favor. Piedade. Nós fomos forçados a fazer o que eles nos ordenarão. Nós nunca quisemos fazer nada daquilo. Os capatazes suplicavam e tentavam, mentirosamente, justificar os seus atos passados. Vendo a barulheira que os capatazes estavam fazendo, Zhao Tian franziu o senho e disse friamente: cortem as línguas deles. Essas bocas só servem para proferir mentiras. Não? Por favor. Não? Não? Agrar.
Assim como Zaltia disse, Yanagao e os seus homens fizeram. Os pedidos desesperados de clemência foram abafados pelos gritos de dor daqueles que perdiam as suas línguas e eram castrados. Um cenário violento, mas unilateral, podia ser visto por aqueles que estavam presentes e ouvido por aqueles que estavam muito distantes. Um a um, os capazes perderam as línguas, tiveram os seus órgãos reprodutores arrancados e inseridos nas suas próprias cavidades anais. Depois, eles eram amarrados em diversos cavalos comuns e aguardaram enquanto choravam de desespero, até que alguém começasse a guiar os cavalos. Certifiquem-se que todos na capital da província dourada vejam a consequência dos pecados desses vermes. Zaltian falou, antes que alguns homens começassem a guiar os cavalos e partissem. Enquanto os sons de correntes e corpos se arrastando, e pessoas gritando, ficava mais e mais distante, Zaltian olhou para os Lin e os Olong e falou: Agora está na hora de vocês conhecerem os seus destinos. Não se preocupem, pois vocês não morrerão. Enquanto Zaltian pausava a sua fala, o simples fato de falar que eles não morreriam, fez com que os corações dos Lin e dos Olong se enchessem de esperança. Também, os planos futuros de vingança deles, seriam mantidos, desde que eles ficassem vivos. Por ora, eles ficariam tranquilos e aguentariam qualquer humilhação da parte de Zaltian, pois assim que as duas famílias se restabelecessem novamente, eles se vingariam 10 vezes pior do que Zaltian. Eu disse que vocês não morrerão, mas isso não quer dizer que eu darei a vocês qualquer chance de uma futura vingança. Os pecados de vocês não são algo que uma simples morte, mesmo que seja dolorosa, vá limpar. Assim que Zaltian continuou, aquele sentimento de esperança, que acabara de brotar nas almas dos Lin e dos Olong, foi completamente destruído. O que ele pretende fazer conosco? Será que algo pior do que o que aconteceu com os capatazes, acontecerá com a gente? Não importa. Desde que ele não nos mate, nós ficaremos bem. Depois, com as forças das nossas famílias, nós seremos capazes de nos restabelecer. Mesmo que Zaltian tenha dito que o destino deles seria algo que a morte não seria suficiente para se igualar, os Lin e os Olong só conseguiam pensar no fato de que eles não morreriam. Vocês viverão uma boa vida. A mesma vida que um dia, vocês julgaram que era mais do que o necessário para os outros. Zaltian deu um sorriso de canto enquanto falava, ironicamente. Senhora Gao. Famílias Minggu. Alejem os cultivos de cada um deles. Nenhum traço de energia espiritual deve permanecer nos corpos deles. Causem lesões irreversíveis. Zaltian falou enquanto apontava o dedo para os Lin e os Olong. Enquanto todos os aliados de Zaltian caminhavam na direção dos prisioneiros. Zaltian falou, a partir de hoje, as famílias Lin e Olong estarão fadadas a viver nos vilarejos de trabalhadores e trabalharão no mesmo regime que eles impuseram para o meu povo. Zaltian tirou diversos frascos de pílulas e os entregou para diversas pessoas. Force-os a tomarem estas pílulas. Elas tornarão cada um deles estéreis. Essa será a última geração das famílias Lin e Olong. O nome dessas famílias morrerá junto com essas pessoas. Faces de pavor podiam ser vistas em todos os Lin e Olong. Cada passo que alguém dava na direção deles, fazia com que as suas almas implorassem para deixar os seus corpos. Vários queriam reagir e não aceitariam aqueles destino, mas eles não eram mais capazes de lutar. Também, as correntes que os prendiam,
selava qualquer tipo de reação por parte deles. Eu nunca aceitarei esse destino. Eu nunca servirei seres inferiores como vocês. Eu tirarei a minha própria vida, antes de me prestar a esse papel. Um dos mais orgulhosos élderes da família Olong falou em alto e bom tom. Você cometerá suicídio? Zhao Tian perguntou com uma cara de surpreso. Ha 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 ha. Esse seu planinho miserável nunca terá sucesso. Todos nós preferimos morrer do que nos tornar escravos como vocês. O elder respondeu com um profundo desdém e com um exacerbado orgulho. Já que é assim que o elder terminou de falar, Zhao Tian murmurou enquanto se levantava e fazia uma cara satisfeita. Eu já esperava que alguém dissesse algo do tipo. Zhao Tian respondeu enquanto olhava para todos os prisioneiros e visualmente selecionava 10 jovens. Os 10 jovens que Zhao Tian escolheu, eram todos da família Olong, cada um deles possuía um nível de cultivação que estava no máximo, no 2 graus nível do reino dominador. Em sequência, Zhao Tian criou 60 pequenos pontos de luz, que se espalharam nas direções daqueles selecionados. Acima de cada um deles, haviam 6 pontos de luz. Os pontos de luz circularam os 10 jovens, que ficaram assistindo, com as suas bocas abertas devido à distração. Em dado momento, Zhao Tian deu uma leve franzida no senho e os pontos mudaram de direção. Asteriscos vis asterisco 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 asteriscos vis, asterisco. Indefesos, impotentes e despreparados, os 10 jovens sentiram somente as fisgadas de algo os perfurando. Em cada um deles, os 6 pontos de luz perfuraram e adentraram nos mesmos lugares, um em cada ouvido, um em cada olho, um na boca, e um na cervical, pouco abaixo da nuca. Asterisco clap asterisco Zhao Tian deu um sorriso enquanto olhava para o elder da família Olong e estalava os dedos. Asterisco bum asterisco 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 asterisco bum, asterisco. 60 pequenas e abafadas explosões, puderam ser escutadas. Os gritos de dor dos 10 jovens seguiram logo após as explosões. Todos os 10 perderam o controle dos seus corpos e caíram no solo. Enquanto eles gritavam, agonizantemente, era possível ver que as suas línguas haviam sido explodidas, os seus olhos desapareceram das suas cavidades oculares, sangue saía das suas orelhas, demonstrando que os seus tímpanos foram explodidos. Atrás deles, todo o líquido espinhal, necessário para fazer com que os seus corpos funcionassem ou sentissem algo, estava vazando. Eles ficaram totalmente cegos, surdos, mudos e paralisados. Você, enquanto todos assistiam em choque o que acabara de acontecer, Zhao Tian apontou para 50 pessoas e falou: vocês cuidarão desses 10 aleijados. Se qualquer um deles morrer, por negligência de vocês, ou de forma dolosa, 10 de vocês ficarão na mesma situação e outros 50 serão designados para cuidar de vocês.
Isso acontecerá até que todos os aleijados morram de velhice ou causas naturais. Agora que a punição já aconteceu, você pode se suicidar. Sempre que um de vocês cometer suicídio para fugir dos destinos de vocês, os 10 entes mais próximos de vocês terão o mesmo destino desses 10 e viverão sob o sofrimento de ser privados dos seus movimentos e principais sentidos. Zhao Tian falou enquanto olhava para o Elder que até há pouco tempo, tentava mostrar que teria uma morte honrada. Então, mais alguém pretende cometer suicídio? Zhao Tian perguntou em alto e bom tom. Dessa vez, ninguém se levantou para dizer algo, pois ninguém queria chamar a atenção de Zhao Tian. O elder da família Olong, que prometera cometer suicídio, foi agarrado por 5 pessoas da família Ming, que socaram a boca dele até que todos os seus dentes fossem arrancados. Depois, eles fizeram com que aquele elder engolisse a pílula que Zhao Tian lhes entregou. Também, usando uma agulha longa, um dos Ming destruiu cirurgicamente cada meridiano e as veias espirituais daquele elder, acorrentando-o de forma que ele não seja capaz de se mover uma única polegada. Já que ele quer tanto morrer, coloque-o em um local que os ratos sejam capazes de devorá-lo, lentamente. Zhao Tian falou. Um a um, os Olong e os Lin começaram a ter os seus cultivos aleijados. Aqueles que mais se empenhavam na função, eram os Ming, pois apesar de não terem sofrido 1/10 do que Zhao Tian e os outros sofreram, os Ming foram os que mais penaram nas mãos dos Lin. Zhao Tian assistiu o procedimento inteiro. Apesar daquilo ser algo cruel e horripilante aos olhos da maioria das pessoas, aos olhos de Zhao Tian e dos seus familiares, aquilo era uma simples retribuição e uma vingança mais do que merecida.